you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. Boa noite, estamos aqui no Coquetel e a sessão de autógrafos. Estamos com Antônio Carlos Altoff e ele vai nos dizer qual a experiência que teve em escrever pela primeira vez o livro Percepções. Muito obrigado, por esse questionamento. E realmente escrever, eu sempre digo assim, escrever é algo que vem de dentro e não é tão simples se escrever. Quando eu fui convidado pelo Neri Trombin e pelo Benito Borges, e prontamente aceitei, e comuniquei isso ao Ivonilson, e a minha primeira experiência em livro, porque na verdade eu tenho uma coluna na Tribuna do Dia semanal, que é o nosso jornal de Criciúma. Mas é um prazer muito grande, é uma satisfação imensa, e estar rodeado de pessoas tão ilustres, e que escreveram tão bem o livro Percepções. Muito gostoso. Muito obrigada, Antônio. Vamos perguntar para o Orestes Xavier qual a experiência que ele teve em participar da primeira vez do livro Percepções. Bastante interessante, você consegue divulgar um material que você acredita, mostrar uma ideia como a matemática, que às vezes é vista com maus olhos, de uma forma e com uma interpretação distinta, que consegue trazer para o dia a dia, que as pessoas conseguem perceber no que está envolvendo elas. É bastante interessante. Bom, obrigado então, Orestes. Estamos aqui com o Ivonilson Magalhães e ele que é diretor e organizador do livro Percepções, volume 4. Ele vai nos dizer qual o objetivo da obra. Olha, Percepções é uma obra que está centralizada em 2 sustentáculos, 2 objetivos. O primeiro deles é agregar valores, cultura, conhecimento, socializar conhecimentos, e o segundo motivo, o segundo volume, é abrir espaço para novos autores, autores que têm um grande talento, mas não tiveram a oportunidade de publicar uma obra em carreira solo. Então, Percepções está centrada nessas duas correntes, nessas 2 ideias. Obrigada, Ivonilson. Do primeiro ao quarto livro, a quarta obra, Percepções, o que mudou no seu conceito, Milton Carvalho? Olha, na verdade é o seguinte, a vida ela é uma metamorfose ambulante. Efetivamente, se eu te disser, há 4, 5, 6 anos atrás, eu pensava a respeito de uma coisa de uma forma diferente. Não que o âmago da questão não fosse o mesmo. No primeiro eu falei sobre futebol, contei as histórias de tudo que aconteceu em relação ao Criciúma. Aí no segundo eu já comecei a ter outra preocupação. A preocupação é o seguinte, como eu formei meus amigos. Aí eu passei a fazer parte do futebol, fui presidente do Criciúma. E no terceiro livro eu disse, peraí, o que é que eu tenho que fazer agora? Estou ficando sexagenário. Como é que eu vou conduzir a minha vida? E eu passei a ter uma outra conotação da vida, pensando no quê? Pensando, na verdade, em ser mais acessível, em ser mais benevolente, em perdoar mais, em entender melhor as pessoas. E nesse último, então eu descobri que realmente ser feliz custa muito pouco. Muito obrigada. Estamos aqui com o Enir Carradori, e ele que é do grupo G6, ele vai nos dizer o que mudou do primeiro volume ao quarto. Olha, desde o primeiro volume até agora, houve um amadurecimento e um aumento dessa família Percepções, mas o que tem ocorrido é que eu tenho procurado colocar em cada edição um texto que retrate alguma situação que envolva a época mais própria do lançamento. Neste especificamente, eu diversifiquei um pouco e fugi um pouco dessa regra que eu vinha adotando nos anteriores e procurei trazer um texto a respeito da minha formatura, que ocorreu no ano de 1992. Foi uma ocasião em que faltou luz e havia mais de 1.500 pessoas presentes lá no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis, e teve todo um desenvolver dos acontecimentos fora do programado. Então esse meu texto, ele traz esse trabalho que participou inclusive de um concurso de crônicas comemorativo de 70 anos
de fundação dos cursos jurídicos na UFSC. Os cursos jurídicos foram fundados em 1932 em Santa Catarina. E em 2002, comemorando-se os 70 anos da fundação dos cursos jurídicos, a universidade fez um concurso de crônicas e, na ocasião, escrevi essa crônica que tratava da minha formatura que tinha ocorrido 10 anos antes. Mas de lá para cá eu incluí textos diferenciados desde a primeira edição, mas eu tenho outros livros também que são exclusivamente meus, né? Já participei e venci outros concursos também e procurei incluir em cada um deles aquele texto que na ocasião, naquele momento, eu julgava mais importante para mim. Tá bom, obrigada, Nid. Aqui com Fábia Lilian. Ela que participou da segunda, da terceira e da quarta edição de Percepções. E agora soubemos nos bastidores que ela vai participar do G9. É isso, Fábia? Então, vamos perguntar qual a experiência que ela teve em participar de todas essas edições. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação poder estar falando com vocês e, principalmente, estar dizendo que participar da coleção Percepções é ter a oportunidade de não só refletir, mas pensar o mundo, o cotidiano, a ciência, o conhecimento e o dia a dia. Bom, obrigado, Fábia. Bom, estamos aqui com Rosemary Duarte e ela vai nos contar um pouquinho o que muda desde a primeira edição do Percepções. Olha, Percepções é uma obra que trata justamente dos contos, da vida, do pensar do povo criciumense. Do primeiro para o quarto, nós autores já estamos mais maduros, pode-se dizer. Já foram trabalhadas novas temáticas, os próprios autores colocando muito mais a sua opinião clara, aberta, se posicionando mesmo. O que mudou é o posicionamento de cada autor frente àquilo que ele está trabalhando, frente à sua temática, o seu objeto de estudo. Tá bom, obrigada, Rosemary. A ZYZ está encerrando aqui na CDL, Criciúma, Santa Catarina, Brasil e do mundo inteiro. Quero deixar um grande abraço e até a próxima. You came back for good.